ADRA responde a crises globais trazendo alívio à fome na Zâmbia e ajuda as vítimas do vulcão na Indonésia. Voluntários canadenses ajudam a construir sanatório na selva peruana. Campanha de saúde da Rádio Mundial Adventista transforma 10 mil vidas na Papua Nova Guiné. Líderes adventistas em missão transcontinental fortalecem laços e visão nas Bahamas. Você vai ver essas e outras notícias agora, aqui na NN. Campanha humanitária Saúde 360 da Rádio Mundial Adventista, realizado em Mount Hagen, Papua Nova Guiné, transformou mais de 10 mil vidas. Com o apoio de mais de 175 voluntários internacionais e 400 embaixadores locais, essa mega clínica de saúde ofereceu cirurgias de catarata e serviços de saúde essenciais. O esforço trouxe alívio médico para uma região necessitada, promovendo saúde física e espiritual. Jesus disse: tudo o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E a Rádio Mundial Adventista, Saúde 360, abraçou este texto bíblico. Então, estamos aqui em Papua Nova Guiné, em Mount Hagen, neste evento maravilhoso acontecendo agora. Estamos muito felizes com o mega programa de saúde e também muito agradecidos por poder vir aqui e receber remédios gratuitos e ajuda dos médicos que voluntariamente dedicam seu tempo. Estamos muito felizes em ter você aqui. Em muitos países pobres, o acesso a instalações médicas é difícil e é caro ou é muito distante. E se você é um agricultor pobre, pode tirar dias de folga para ir a algum lugar, gastar um salário mensal? No caso da odontologia, onde as pessoas sentem dores ou desconfortos decorrentes de cirurgias bucais, podemos aliviar a dor em apenas 5 minutos, algo que pode estar incomodando há muitos meses. E em apenas alguns minutos, suas vidas são transformadas. É um prazer enorme ver os sorrisos e sentir que fizemos uma grande diferença. Neste momento, estamos na sala de cirurgia da nossa mega clínica de saúde 360 da Rádio Mundial Adventista. Você pode ver os pacientes sendo levados ao nosso oftalmologista, o Dr. Jacob Prabhakar. Ele reduziu isso a uma verdadeira ciência aqui. Eles realizam essas cirurgias de catarata em aproximadamente 2 a 3 minutos. Quando alguém tem catarata em um ou ambos os olhos, isso realmente afeta sua capacidade de ter uma vida com qualidade. Eles não podem fazer as coisas básicas que você e eu fazemos. E assim, através desta simples cirurgia, que literalmente, como vocês podem ver, dura 2 minutos. Podemos ver tantas pessoas, cada pessoa que está deitada nesta mesa de operação e sendo atendida pelo Dr. Jacob, sua vida está sendo mudada. Queremos que eles saiam transformados, não só recebendo a cura física, mas também a cura espiritual, que dura não só nesta vida, mas por toda a eternidade. Ser voluntário num lugar como este é uma lição de humildade, quando pensamos que a nossa saúde está assegurada. Tem sido uma experiência maravilhosa servir esta comunidade e dar-lhes a saúde que não puderam ter. Eu me sinto honrada com a gratidão deles e com a forma como nos receberam aqui. Tem sido incrível. Uma oportunidade única na vida. Estamos entusiasmados por ser a porta de entrada do Evangelho, por levar a mensagem dos 3 anjos e a esperança da eternidade a estas preciosas pessoas em Papua Nova Guiné. Uma terrível seca devastou inúmeras famílias na Zâmbia, destruindo colheitas e gado e resultando em fome para a população. A situação local foi declarada como desastre nacional. A ADRA tem respondido com ajuda imediata e soluções sustentáveis para os afetados.
Isto é o que comemos. Cozinhamos desde a manhã até a tarde. Você tem que esperar esfriar. Se você comer enquanto está quente, se torna venenoso. Você tem que colocar na água até esfriar. Esta é Catherine Hashuve, da vila de Haoma, no distrito de Gwembe. Ela está explicando sobre as raízes que comem devido à situação de fome que afetou sua aldeia devido às secas. E a maioria dos agricultores do distrito perdeu suas colheitas. Não colhemos nada, até nosso gado acabou. Os casamentos têm se desfeito, até dormimos sem comida. Atualmente atendemos 430 famílias que recebem cestas básicas compostas por 25 quilos de milimil, 5 quilos de feijão, 1,5 kg de óleo de cozinha e 1 quilo de sal. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, tem respondido à situação de fome no distrito de Gwembe, desde a declaração da situação de fome como um desastre nacional. Estas cestas de alimentos é fornecida graças ao apoio da Norwegian Church Aid. E essas famílias têm recebido essas rações alimentares nos últimos 3 meses. Temos outro doador com quem temos trabalhado em Gwembe, onde planejamos agora ajudar 500 famílias a partir de maio, com a mesma cesta. Isso vai acontecer nos próximos 3 meses. A ADRA não vê apenas a necessidade imediata, mas também a sustentabilidade das coisas. Com isto, procuramos apoio com pequenos sistemas de irrigação, onde as famílias são agrupadas e recebem pequenas irrigações com o apoio de insumos. A razão disso é que eles treinam lá, fazem a produção e também podem ir para suas casas individuais e fazer o mesmo tipo de horta, o que os ajudará a ter alguma fonte de renda que vão usar para fornecer alimentos para essas famílias. A ADRA Zâmbia continua a procurar fundos para apoiar a situação da fome. Estamos escrevendo nossas propostas à medida que a rede ADRA se internacionaliza e também trabalhando com a Igreja Adventista do Sétimo Dia para mobilizar e aumentar os recursos para continuar nesta luta. E não trabalhamos apenas em Gwembe, mas também em Chifunabole, Mansa e Sioma. Nestes distritos que mencionei, já fizemos a distribuição no mês passado. O comissário do distrito de Gwembe, Kilian Chikandula, explica as medidas implementadas pelo governo no distrito para combater os efeitos da seca. Estamos felizes porque, como distrito, recebemos pelo menos as vendas comprometidas. Na verdade, desta vez, o número de depósitos aumentou em relação ao número com o qual começamos. Agora, além disso, temos o milimil da economia nacional. Pessoas e comerciantes estão comprando, mostrando que em alguns lugares o preço é um pouco alto. De qualquer forma, estamos ocupados controlando porque, como hoje, o custo estará ali apenas para nos orientar sobre como dispor o que estava restrito. Mangala Mizumara para a ANN, Gwembe, Província do Sul. Vulcão Ruang, no norte de Sulawesi, na Indonésia, entrou em erupção 3 vezes no último mês de abril. E com isso desencadeou uma série de eventos devastadores que afetaram milhares, incluindo membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estão recebendo assistência da ADRA. A ilha de Tagulandang, perto do vulcão, sofreu danos severos, com 2 igrejas adventistas do Sétimo Dia severamente afetadas e 35 casas destruídas, impactando mais de 700 membros da igreja. Milhares de residentes foram forçados a buscar refúgio em áreas urbanas próximas. Cinzas vulcânicas e rochas apresentaram sérios riscos à saúde e interromperam a rotina diária. As autoridades locais confirmaram o nível mais alto de alerta devido às emissões tóxicas e dispersão de cinzas. A ADRA Indonésia respondeu prontamente, realizando uma avaliação rápida e fornecendo assistência, incluindo alimentos, água e suprimentos médicos para os afetados. Os esforços de socorro estão em andamento, destacando o compromisso contínuo da ADRA com a ajuda humanitária em tempos de crise.
No episódio desta semana do ANN In Depth, o apresentador Sam Neves discute com o diretor do Ministério de Saúde Adventista a nível mundial a importância da saúde para a denominação e seu papel como parte da missão de pregar o Evangelho. Você é um pastor, mas também é um cardiologista. Isso está correto? Bem, eu era primeiro médico e depois fui ordenado para o Ministério do Evangelho. Sou cardiologista. Tive uma carreira muito abençoada em medicina de família, medicina interna, cardiologia, cardiologia nuclear e agora na administração do trabalho de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De volta à nossa herança mais profunda, nossa herança mais antiga, que é a Bíblia. Ao longo da Bíblia, há um forte ênfase na saúde. Quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim, Ele lhes deu um ambiente bonito. Ele lhes deu alimentos maravilhosos para escolher. Ele também lhes deu trabalho para fazer. Eles cuidavam do jardim. Eles deram nome aos animais, fizeram exercícios e tiveram relacionamento uns com os outros. Assim, o físico foi cuidado, o relacional foi cuidado. E então nos é dito em Gênesis que Deus desceu no frescor da noite para falar com eles. Espiritual, físico, mental, relacional. Esses são aspectos-chave desse bem-estar holístico, que é representado na Palavra de Deus desde Gênesis até o Apocalipse. Uma equipe de 28 alunos e 3 professores da Academia Fontaineville, no Canadá, chegou a Pucallpa, Peru, em uma viagem missionária para apoiar o Ministério Peru Projects. A missão inclui a construção de um sanatório e a participação em várias atividades sociais para pregar a mensagem de Cristo à comunidade. Veja os detalhes. Meu nome é April, faço parte da Academia FAMG. Estamos em um grupo de 31 alunos aqui na Peru Projects, em uma viagem missionária. Esperamos que através de nós as pessoas possam chegar aos pés de Cristo. Na semana passada, minha turma esteve aqui e pudemos vir para o Peru Projects em uma viagem missionária. Todas as manhãs, antes de começarmos a trabalhar na padaria ou na construção, fazíamos uma breve culto de reflexão. Nós todos nos reuníamos e cantávamos algumas músicas em inglês e outras em espanhol, e eu realmente gostei. Foi interessante ouvir diferentes testemunhos das pessoas daqui e conhecer um pouco mais sobre a missão e as experiências que tiveram aqui. Olá, meu nome é Eliane e tenho ajudado aqui em diversas áreas, mas na maior parte do tempo estava ajudando na padaria. Fizemos granola, fizemos pão e depois passamos por todo o processo de fazer pão. E isso me lembra muito como Deus está nos moldando, como fazemos com o pão. Convido você a vir apoiar o Peru Projects, porque é uma experiência inesquecível. Olá, meu nome é Laura. E uma das coisas que mais gostei na viagem missionária foi fazer escola bíblica de férias. Foi uma bênção poder, depois de um longo dia de trabalho, simplesmente ir à igreja e ver todas aquelas crianças e brincar com elas e contar-lhes histórias de batalhas. E também fazer artesanato e simplesmente ter aquele momento com elas. Foi tão bom e gratificante e uma grande bênção para mim e para todos os meus colegas também. Ao longo da semana, enquanto os adultos estavam aqui, todas as tardes eles iam e organizavam uma escola bíblica para as crianças locais em uma de nossas igrejas. Mas na tarde de sexta-feira, eles fizeram algo um pouco diferente. Eles realizaram uma feira de saúde para as crianças, onde lhes ensinaram como um corpo e uma mente saudáveis são a melhor maneira de servir ao Senhor durante toda a vida. Tivemos a oportunidade de fazer um concerto na Igreja Central de Pucallpa. Então chegamos lá, estávamos fazendo o nosso aquecimento e cerca de 150 pessoas apareceram para o nosso concerto. Nós tocamos 13 músicas e parece que eles realmente gostaram. No último final de semana, no Peru Projects,
tivemos a oportunidade de ir até uma pequena aldeia, onde levamos pães que a padaria daqui tinha feito, levamos também algumas Bíblias. E fomos primeiro para a igreja, depois de termos andado de barco até lá. Nos separamos com os membros da igreja. Aqueles que falavam inglês iam com alguém que falava espanhol, e nós fomos até a comunidade, e levamos o pão e as Bíblias, e entregamos às pessoas. E uma coisa que realmente me chamou a atenção foi que as pessoas, obviamente, não tinham muito, mas mesmo assim, nos recebiam em suas casas e ofereciam um pouco de sombra do sol, porque estava muito quente. E mesmo que eu não fale espanhol, eu podia definitivamente perceber que eles faziam a conexão entre nós, dando-lhes o pão, e Jesus sendo o pão da vida. Viemos até aqui para este pequeno projeto de construção aqui no Peru. Viemos para colocar este piso nesta clínica, mas houve alguns problemas ao vir para cá. Houve um pouco de inundação acontecendo aqui, então tivemos que caminhar por um caminho inundado ou um rio todas as manhãs e tardes para voltar. É uma loucura. Tem cobras, tem todo tipo de coisa lá. Eles nos avisam, mas ninguém morreu. Então tivemos que limpar um monte de coisas de lá. Tivemos que colocar algumas madeiras para algumas estacas para a referência do piso. Tivemos que trazer terra para nivelar tudo bonito, para que possamos ter nossos 10 centímetros de concreto ao longo de tudo. E então, tivemos que mover um caminhão inteiro de cascalho com um monte de carrinhos de mão para levá-lo até onde precisávamos. Porque por causa da enchente, não conseguimos levar o caminhão até onde queríamos. Mas trabalhamos nisso tudo, fizemos um monte de concreto, despejamos, nivelamos tudo. Agora está lindo. E da maneira como temos trabalhado nesta clínica, para construir este andar aqui, Deus tem trabalhado em minha vida. E Ele tem trabalhado na vida dos meus colegas, aqui no Peru, para poder nos aproximar dele através do projeto de construção. Ele nos constrói, Ele é o oleiro, e nós somos o barro. E eu só quero lembrar a vocês para se deixarem ser usados. Talvez às vezes possam surgir alguns problemas, talvez haja alguns erros, mas Deus tem um plano para tudo, e estou realmente agradecido por Ele nos ter trazido até aqui. Peru Projects é um ministério de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia no leste do Peru, parte da rede global Outpost Centers International, OCI. Líderes da Igreja Adventista das regiões Interamericana e Sul-Africana e Oceano Índico visitaram Nassau, nas Bahamas, para fortalecer laços e compreender a missão da igreja na região do Caribe Atlântico. Os líderes se reuniram com pastores locais e membros, explorando a história e o crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia nas Bahamas. Em um gesto de unidade, o pastor Peter Kerr, presidente da região do Caribe Atlântico, presenteou o pastor Akomboa com um broche. Os visitantes aprenderam sobre projetos de sustentabilidade no Bahamas College e participaram de uma campanha de evangelismo na Grants Adventist Church, que atende a comunidade haitiana crioula. Eles também discutiram estratégias de evangelismo na sede interamericana em Miami. A visita reafirmou o compromisso da Igreja Adventista do Sétimo Dia com a missão e inspirou os líderes a manterem o entusiasmo no trabalho de Deus. Durante a pandemia, a vida em Dover, Delaware, nos Estados Unidos, parou, levando muita gente a profundas reflexões e conexões inesperadas. Uma igreja adventista do Sétimo Dia local passou a realizar os serviços de forma online. Com isso, reconectou com muitos em sua própria fé. Em meio a essa transição digital, uma professora da cidade encontrou um novo propósito para sua caminhada espiritual. Esse testemunho ilustra como uma pausa global promoveu crescimento pessoal e resiliência comunitária. Assista. Dover é um lugar único. É a capital do estado de Delaware. Aqui tem 4 universidades e uma base da Força Aérea. Então é uma mistura de muitas culturas diferentes reunidas em uma pequena cidade. Meu nome é Nicole, nasci e cresci em Dover, Delaware.
Na verdade, frequentei esta igreja algumas vezes quando criança, mas na época do ensino fundamental, meio que me afastei da igreja. Depois fiz faculdade e me tornei professora aqui na comunidade. Durante a pandemia, senti que faltava alguma coisa. E acho que foi o mundo que deu uma pausa para mim. E eu tive tempo para refletir. Eu acredito que foi o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Eu não queria mais resistir àquele chamado. Quando a pandemia chegou e tudo foi fechado, a gente ficou com medo. A gente pensou, será que a igreja vai sobreviver a isso? E nossa escola vai sobreviver? Minha prioridade foi garantir que os membros da igreja ainda continuassem sendo uma família. Mas eles não poderiam estar presentes aqui na igreja pessoalmente. Então minha meta foi estar aqui na igreja com nossa equipe e pregar pelo menos todos os sábados. Comecei a assistir ao vivo a algumas igrejas diferentes. E claro, Dover First estava na minha mente, porque esta é a igreja que frequentei quando criança. Foi através do Facebook que encontrei alguns sermões ao vivo do pastor Knott e senti uma conexão enquanto assistia de casa. A transmissão online deixou de ser algo secundário para ser o que a igreja foi por um tempo. Então passamos de uma câmera para 3. Depois investimos em iluminação para que a transmissão fosse a mais próxima da experiência pessoal. Queríamos que fosse algo familiar para os nossos membros. E logo tivemos uma surpresa. Começamos a envolver pessoas que buscavam cultos online. Então, eu entrei em contato com o pastor Knott pelo e-mail da igreja. Caro pastor Evan e outros da Dover First, gostaria de reservar um minuto para me apresentar e agradecer pela transmissão ao vivo dos cultos da igreja. Recebi este e-mail em um momento muito importante. Estávamos no meio da pandemia e planejando ter encontros individuais online. Então veio um furacão e um tornado que atingiu a nossa escola e nossa igreja e causou danos significativos. Foi muito estressante. É como se a pandemia não fosse ruim o suficiente. Tudo parecia estar dando errado. E então, de repente, recebo um e-mail no meu celular. A pessoa dizia que estava assistindo os cultos online há algum tempo e agora estava pronta para entregar seu coração a Jesus. Estava pronta para se juntar à nossa igreja. Como pastor, não há nada melhor do que isso, especialmente quando é algo que você nem está esperando. O pastor Knott me procurou e eu disse que queria aprender mais. Nós agendamos reuniões pelo Zoom para fazer um estudo bíblico semanal. E foi durante essas reuniões que falei do desejo de ser batizada e que nunca havia sido batizada antes. Quando ele me contou que se mudaria para Maryland, falei, agora é a hora, quero que seja você que me batize. E ele concordou. Repassamos juntos os votos do batismo e ele me batizou em março de 2021. Acho que é importante que os pastores e as igrejas realmente deem um passo de fé e confiem em Deus. Muitas vezes, quando pensamos sobre o crescimento da igreja e o evangelismo, criamos estratégias inteligentes, campanhas de marketing e outros bons métodos missionários. Para nós, a pandemia foi uma época em que estávamos focados principalmente em pregar a palavra de Deus e tentar apresentá-la de forma eficaz. E com as transmissões online, vimos várias pessoas vindo a Jesus durante esse período. Então precisamos não apenas criar métodos para atrair as pessoas para a igreja, mas também confiarmos em Deus. Deus abençoa de maneiras que nunca esperamos. Bem, esta foi a ANN desta semana, com notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Você pode acessar outras
boas notícias ao se juntar aos canais oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube, Instagram e Facebook e também no site da NN, que é adventist.news/pt. Compartilhe a sua jornada de fé e envie pedidos de oração em nossos canais. A nossa equipe está comprometida em orar por você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes de me despedir, eu deixo com você as palavras inspiradoras do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se Deus quiser, nos encontramos no próximo programa. Cuide de você mesmo, Deus abençoe e um forte abraço.